Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é dia 12 de junho de 2023 e eu estou estudando um pouco a respeito do valor amizade. Sobre a amizade de Deus com as pessoas, a amizade sobrenatural, inspirada em Jonatas e Davi, e a amizade comum, natural. Eu estou estudando um pouco a respeito desse assunto e vou compartilhar aqui com vocês. Gente, eu tô assim emocionada. Acabei de receber de Lico uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem muito linda, uma declaração de amor, em homenagem ao Dia dos Namorados. Ele mandou a foto do casal e uma mensagem. Ele é poeta, ele é um mais poeta. Escreve cada coisa linda, poesias para mim. Ele também trabalha na área de aconselhamento, ele aconselha os amigos. Não tem, assim, revelação dos mistérios de Deus, não tem um entendimento profundo, gosta de ler a Bíblia. Eu gosto de ler Bíblias de estudo, ele é uma gosta de ler a Bíblia comum. Inclusive, eu dei de presente para ele no aniversário uma Bíblia de estudo, escrevi uma dedicatória bem linda, e eu uso essa Bíblia, porque ele não lê a Bíblia de estudo, ele gosta de ler diretamente na Bíblia e não lê muito assim, os comentários do rodapé. E eu estudo detalhadamente, tenho dicionário bíblico, eu que gosto de estudar assim mais profundo. Mas ele lê a palavra, ora, aconselha, é maduro, ele é mais velho do que eu, 4 anos. Então, assim, tem uma certa maturidade. Então, vamos agora refletir sobre o tema de hoje, né? Sobre o valor amizade. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a amizade do ser humano com Deus. Principalmente sobre a amizade com Deus, eu gosto de falar, porque eu vivencio no meu dia a dia, eu vivencio isso. Olha, quando Deus considera muito a amizade de alguém, é possível Deus considerar na oração e na vida da pessoa o ponto de vista da pessoa, a opinião pessoal da pessoa. Como assim? Vou tentar dar um exemplo. Um exemplo, você é amigo ou é amiga de Deus, você vai orar. E Deus já decidiu fazer uma determinada coisa, mas diante do teu argumento na oração, Deus reconsidera e muda de ideia. Ou seja, Deus não se arrepende. Deus não se arrepende, mas pode mudar de ideia. Diante do teu argumento, das tuas lágrimas na oração. Isso é possível acontecer? Sim. Mistérios de Deus no dicionário bíblico significa segredos do coração de Deus. Portanto, Deus abre o coração dele e revela os segredos do coração dele e de outras pessoas. Deus revela a sua essência, ou seja, o seu ser, o que está no seu íntimo. E eu posso afirmar sem dúvida, com convicção, que Deus tem sentimentos semelhantes do ser humano, muito, muito semelhantes. Só que a diferença é sem pecar, né? Deus é puro, sem mancha, e Deus não peca nunca. Quando Deus está irado, ele não está em pecado, Deus não peca nunca. Quando ele está irado com motivos, com razões, e a ira é pedagógica, até a ira é santa. A ira dura um momento e as misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã se renovam as misericórdias. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é porque Deus está derramando as 7 taças da ira que ele está indignado, irado com todo mundo. Não. O período realmente é um período de derramamento das 7 taças, mas as taças, elas não atingem todas as pessoas. Os amigos de Deus, Deus continua tratando com intimidade, protegendo, livrando, tratando como amigo, mesmo nesse período de grande tribulação, mesmo nesse período que estamos vivendo. Então, assim, Deus pode nos guardar no período da grande tribulação, em qualquer período, né, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha acesa lá, o fogo queimando e eles do mesmo jeito, Daniel na cova dos leões. E o interessante é que na parte de Daniel, os invejosos, né, que procuraram erros e falhas em Daniel, não encontraram e criaram uma situação para acusar Daniel, jogaram ele, ele foi tirado de lá sem nenhum arranhão, nada, nada. Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões. Já os inimigos, os invejosos, quando foram jogados, foram devorados juntamente com seus familiares, antes mesmo de cair lá no fundo, antes mesmo de chegar até os leões. Os leões devoraram todos, e os familiares também. Muitas vezes, gente, tem gente que não entende. Deus é um Deus que toma vingança. É possível Deus se vingar assim. Deus é um Deus que abençoa e também amaldiçoa. Se você me perguntar, Cleia, Deus amaldiçoa sim. E quando Deus amaldiçoa, só ele pode retirar a maldição. Um exemplo, Nabucodonosor.
Deus amaldiçoou e fez ele agir como um animal irracional por durante 7 tempos. Tem gente que interpreta como 7 anos, né? Como naquele tempo não tinha, assim, né, hospitais, medicamento, soro, essa situação que tem hoje em dia, Nabucodonosor ficou igual um animal irracional. E foi por orgulho. Você vê que ele teve um sonho antes. Daniel explicou o significado do sonho, aconselhou Nabucodonosor e ele continuou orgulhoso. Veja o que eu fiz para a minha glória. Ele falou mais ou menos isso. E imediatamente agiu como um animal irracional. Mas como ele reconheceu a soberania de Deus depois dos 7 tempos, ele voltou ao normal. Então Deus amaldiçoou e depois retirou a maldição. Então, quando Deus amaldiçoa, só ele pode. E se isso não for verdade, como é que tem na Bíblia as bênçãos decorrentes da obediência, maldições decorrentes da obediência? Claro, gente, Deus é amor, mas também é justiça. E esse lado de justiça de Deus é como fogo consumidor. Um Deus que fica indignado. Eu falo porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Inclusive, nas últimas semanas, assim, Deus está me surpreendendo com tanto, assim, o amor, o carinho, a ternura, o lado de Abba Pai sendo demonstrado. E, ao mesmo tempo, o lado de indignação contra a injustiça, contra o pecado. Eu estou surpresa com o comportamento de Deus. E eu o conheço há muito tempo. Mas, nas últimas semanas, ele tem se mostrado, assim, muito, muito amigo, muito íntimo. Um exemplo, uma situação assim que aconteceu, né? Deus me deu discernimento, falando claramente. Deus fala ao coração. É o testemunho anterior, o testemunho no coração. Tem gente que ouve como uma voz de trovão, como eu já ouvi também na sala da minha casa. Moisés ouviu a voz em uma sarça ardente. A pessoa pode ouvir a voz como uma voz de trovão. Deus, ele se revela de várias formas, de várias maneiras. Mas o mais comum, e acontece comigo mais, é o testemunho interior, é Deus falando ao coração. Mas é tão claro como se fosse uma pessoa conversando contigo normalmente. Então, assim, Deus ministrou algo para mim, falou algo. Olha, fulano de tal estava pensando isso ao seu respeito, pensou isso sobre a sua pessoa. Só que Deus deixou para me contar bem depois. Por quê? Ele mesmo ministrou meu coração, né? E Deus, ele não faz fofoca. A fofoca é pecado. Ele revela, ele traz à luz. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. E por que ele revela? Para a pessoa orar, para a pessoa aconselhar, e não para ficar indignado com o outro, porque pensou isso ou aquilo outro. Mas Deus, conhecendo o meu coração como ele conhece, se ele me revelasse antes, eu poderia ficar indignada e agir assim, com muita dureza, que às vezes eu repreendo com dureza. No normal, no dia a dia e sempre, eu sou doce, carinhosa, amável, esse jeitinho que eu sempre demonstro. Mas eu fico muito indignada com injustiça, qualquer tipo, e algumas vezes eu repreendo com muita dureza. Eu mesmo reconheço. Com criança, não. Com criança eu tenho uma paciência de Jó. Pode fazer qualquer coisa, eu não fico irritada com criança. Mas com adulto, a minha paciência é mais limitada, porque eu penso assim, o adulto faz de propósito, erra de propósito, insiste no erro de propósito. E a criança não, a criança está aprendendo, desenvolvendo. Então, com adulto, nessa área de aconselhamento que eu trabalho, é mais na área que eu tenho experiência. Aconselhamento em relação à criação de filhos, à educação das crianças e no sentido de batalha espiritual, que eu tenho experiência profunda e compreendo um pouco. Então, se uma pessoa chega para mim me pedindo um conselho em relação a algo que sonhou, que teve uma visão e não compreende o significado, uma situação que está vivenciando, Deus me dá o discernimento do sonho e da visão da pessoa. Inclusive, como ele me deu discernimento de espíritos, se o sonho da pessoa não representa nada, eu vou entender na hora também. Já aconteceu várias vezes. A pessoa conta que não, o sonho é só uma seta, espírito de confusão, não significa nada, fica na paz. Aí eu aconselho assim. Então, a pessoa que tem discernimento de espíritos pode discernir e explicar, muitas vezes, se aquela situação vem de Deus ou de demônios, ou mesmo objetivos de demônios naquela situação. Então, a pessoa consegue, eu consigo com mais facilidade. Tanto eu compreendo o significado de alguns textos da Bíblia, do livro de Daniel, de Apocalipse, enfim, de toda essa parte da escatologia, como também o que acontece no dia a dia das pessoas e em situações. Então, é nessa área que eu aconselho, porque eu tenho mais experiência. E aí, tem gente que diz, Cléia, você não vai me entender. Eu falo, querida, continue me contando. É porque tem gente que não acredita, Cléia. Eu falo, pode me contar. Aí a pessoa vai contando, Deus me dando discernimento. Claro, claro. Até aquele sonho profético do pastor americano, que teve o sonho. Eu estava ouvindo o relato e Deus me deu um discernimento de cada palavra.
E ainda ministrou meu coração, que eu poderia revelar ao público. Eu fiz até um vídeo explicando direitinho. Só não revele o nome da pessoa, Deus ministrou para mim. Porque até o nome da pessoa que aparece no sonho. O significado está baseado no período do carnaval no Brasil, em que fizeram toda aquela situação em que invocaram demônios. E assim, o Brasil é um país que Deus ama muito, Deus tem promessa, Deus tem aliança. Deus vai de fato e de verdade avivar de forma impactante, de forma diferenciada de tudo que já aconteceu até hoje na história da humanidade. Deus sonha em avivar e ninguém pode frustrar os sonhos de Deus. Mas a questão é que o Brasil hoje, eu estou falando do tempo presente hoje, é muita coisa errada, gente, é muito pecado. E tem gente que faz pacto, sacrifício, é tanta coisa. Nas igrejas evangélicas, como você mesmo vê, as pessoas permitem tantas coisas, entregam o microfone a qualquer um. Tem gente, toda regra tem exceção, toda regra tem aí essa ideologia calvinista que Deus reprova tudo, a essência do calvinismo. Deus tem mostrado isso, Deus tem usado seus servos. Olha, as pregações do pastor Natan Rufino, de Luiz, do canal Reino Eterno, eles tentam tanto abrir os olhos das pessoas em relação a isso. E muitas vezes, quem é calvinista interpreta como se estivesse sendo acusado, gente jogando pedra neles, e não é assim. As pessoas que temem a Deus e falam isso é para tentar abrir os olhos, é para o bem deles. Mas é difícil demais enxergar quem já está dentro de uma seita. A seita cega, escraviza completamente a pessoa. É tanto que recentemente, Deus me deu discernimento claro, revelou com todas as letras, né, sobre aquela situação do Lago de Fogo, das 2 pessoas que serão, que irão inaugurar. Qualquer um que lê a Bíblia vai ver claramente que está escrito que Deus vai jogar a besta e falso profeta no Lago de Fogo. Agora, para identificar quem representa as pessoas, só se Deus revelar. Inclusive, foi algo difícil para mim ouvir essa revelação de Deus, porque eu fiquei realmente pensando no meu coração assim, Senhor, principalmente em relação àquela pessoa que Deus já falou com todas as letras, que a pessoa vai ter que usar morfina para suportar as dores, essa pessoa vai ficar em um leito de hospital, essa pessoa vai usar fraldas, não vai ter condição nem de ir até o banheiro. Então não é fácil saber isso, mas eu tenho tanta certeza que é Deus revelando e Deus deixou claro que o vídeo vai ficar gravado no canal da Escolinha da Avivar. Quando acontecer, você vai voltar o vídeo, ouvir todinho e ver que foi Deus que realmente revelou. Deus, ele está exercendo juízo e justiça, ele está limpando o caminho por meio do juízo. Quando Deus começa a fazer justiça, ele só para quando termina toda a sua obra. O Deus que começou essa obra, ele vai terminar. E ele está realmente revelando muita coisa através aqui da cidade de Irecê, que é a cidade do avivamento. Deus vai começar um reboliço santo incrível através de Irecê. Inclusive, a cidade de Irecê aparece várias vezes na Bíblia, em linguagem metafórica, não é o nome Irecê, em linguagem metafórica, mas aparece. Então, a história é bíblica. E isso é o mais importante, porque a história é bíblica, é real. Se não fosse, não valeria nem a pena tanto sacrifício para explicar as coisas, para demonstrar, para contar, para relatar. Não é verdade? Mas como é bíblica e Deus quer glorificar o nome dele, do autor da Bíblia, o autor da minha história, o dono da Avivar, o dono da minha vida, que é o Deus vivo e verdadeiro. Deus quer glorificar o nome dele, quer também mostrar, ou seja, quer revelar o seu verdadeiro caráter, o seu verdadeiro eu, o eu de Deus sendo revelado por meio dessa história. Porque durante muitos anos as pessoas distorceram o caráter de Deus e ele se calou durante anos, sabe? Colocando defeitos no comportamento de Deus, manchando o caráter santo dele. Então Deus ficou indignado. E chegou uma fase, um período da história da humanidade que Deus começou a mostrar. Então Deus vai deixar bem claro como é ele, o jeito dele, quem é que quer servir, sabendo que ele é um Deus de amor, mas também de justiça, que é possível ele tomar vingança. É esse Deus doce, amoroso, gentil, educado. Eu costumo chamar de Deus fofo, e ele não se sente chateado com isso. Não é falta de respeito. Porque quando eu falo assim, Deus, tu és um Deus fofo. Eu estava orando desse jeito, eu orei assim,
Oh Deus, o Senhor é espírito, mas se o Senhor tivesse assim um corpo, eu ia te abraçar tanto, 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 Deus. Eu acho que Deus ficou ouvindo esse tipo de oração e pensando, oh gente, é possível cativar Deus, é possível conquistar o coração de Deus. Acredite, a expressão seu jeitinho conquistou até o seu Deus, que está lá nas 12 promessas, significa cativou o coração de Deus. Então, assim como é possível você conquistar a amizade de pessoas aqui na Terra, você pode conquistar a amizade do coração de Deus. Isso não é acepção de pessoas. Deus não faz acepção, mas tem amigos íntimos. Você faz acepção de pessoas? Se você falar, não, Cleia. Mas você tem amigos íntimos? Claro. Então, é assim com Deus também. Então, assim, você tem amigos que você considera muito, que você ama de todo o seu coração, que você se importa, que você faz jejum, você quer aconselhar, você fica feliz com a felicidade do seu amigo ou da sua amiga. E tem outros que são amigos, porém nem tanto assim, que não está na sua lista de seus 5 melhores amigos, que você não considera tanto como os outros. Isso é pecado? Não. Isso é acepção? Não. É ter amigos íntimos. Na Bíblia, Deus tinha amizade profunda com Moisés, não é? Abraão, pai da fé, e outros. Aí você vai me dizer, todos, Cleia? Não, não era todos. Então Deus não faz acepção é pecado, mas ele tem amigos íntimos, tá? Vamos continuar aqui. Eu falei um pouco sobre a amizade e o relacionamento de Deus com o ser humano. Agora eu vou falar sobre a amizade sobrenatural entre Jonatas e Davi. É curioso isso, não é, gente? Porque Jonatas e Davi, na Bíblia, mostra um exemplo claro de uma amizade sobrenatural, de uma conexão sobrenatural entre eles, que aconteceu uma intervenção do próprio Deus pela situação que estava acontecendo. Davi precisava mesmo de ajuda. Então Deus tocou profundamente no coração de Davi e de Jonas e criou uma conexão no reino espiritual. Ali é um mistério de Deus, por isso é difícil explicar. Os teóricos têm dificuldade de explicar quando lê. Acho que é 2 Samuel 18 ou é 1 Samuel 18, que fala mais, a alma de Jonas se ligou à alma de Davi e ele o amou como a sua própria alma, ou seja, e ele o amou como a si mesmo. E aí, veja bem, será que Jonas, sendo servo de Deus, temente ao Senhor, exemplar como ele era, será que ele não sabia que honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessas? E ele desobedeceu o próprio Saul para proteger Davi. Jonas, algumas vezes ele foi insubmisso ao próprio pai Saul, que era rei, para demonstrar sua lealdade em relação à sua amizade com Davi. Ele fazia tudo por aquela amizade. Ali era, de fato, uma amizade sobrenatural, algo lindo da parte de Deus. E Deus pode fazer isso nos dias de hoje, porque ele é imutável. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje. Mas, assim, se tem algo que não se pode forçar, é a amizade. Né, gente? Não tem como forçar. Então, assim como a graça de Deus é resistível, é possível alguém resistir à graça, uma pessoa pode resistir à amizade sobrenatural de Deus. Deus pode tocar, sensibilizar e a pessoa resistir. Isso pode acontecer. Deus não obriga, e principalmente em relação à amizade. Nem mesmo a amizade com ele obriga. Deus não obriga, não. Ninguém ser amigo dele, ninguém ser amigo de ninguém. Mas ele toca, ele sensibiliza. E como ele me dá o discernimento de muitas coisas, muitas vezes Deus deixa assim bem claro no meu coração o que é que está acontecendo. É uma amizade sobrenatural, uma amizade da parte do Senhor. Uma amizade linda, pura, agradável, que nos aproxima mais de Deus, porque quem é amigo de Deus vai se aproximar mais de Deus, não é assim? Então, sobre a amizade sobrenatural, né? Eu expliquei agora mais ou menos como eu entendo. Eu tenho uma certa dificuldade com as palavras, tenho um pouco estudo. Eu sou pedagoga, eu não tenho teologia, eu tenho pouco estudo. Então, eu tenho uma certa dificuldade com as palavras e também eu escrevo com alguns errinhos de português, como dá para perceber. Então, por isso eu entendo para mim e na hora de explicar, tenho uma certa dificuldade, principalmente explicar aquilo que é ilógico, que é sobrenatural. É difícil, né? Agora eu vou falar um pouco sobre amizade comum, natural. A amizade é sempre bom. A amizade é um presente de Deus. Os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós. Então, assim, é bom e é maravilhoso. Mas tem pessoas que se apresentam como amigos e são inimigos. E essas pessoas podem te prejudicar. Às vezes, o próprio Deus retira pessoas da sua vida e do seu caminho, porque sabe que aquela pessoa ou aquele grupo
poderia te prejudicar depois, né? Amigos falsos, amigos que têm interesse, amigos que não têm aquele amor sincero no coração, amigos que te levam para o caminho largo, porque as pessoas são muito influenciáveis. O ser humano é influenciável. A essência do ser humano é assim. Então, se você anda muito com pessoas assim, pessoas que não temem a Deus, resumindo, pessoas que não temem a Deus, mesmo estando na igreja, tem pessoas na igreja que não temem a Deus, né? E fora da igreja, em qualquer lugar. Então, quem não teme a Deus pode te influenciar, porque sem perceber, você pode ser influenciado ou influenciada, sem perceber, né? Porque a pessoa não consegue ver tudo, principalmente se você não tem discernimento de espírito, discernimento espiritual. Discernimento de espíritos é um dom de Deus, tem gente que não tem mais dificuldade de perceber isso. Olha, eu vou contar uma coisa aqui pra você. Eu já tenho quase 50 anos de idade, né? Apesar de que não parece. Não parece porque eu pinto os cabelos. Eu tenho 70% de cabelos brancos pintados, eu uso base no rosto. E mulher assim, então não parece muito, né? Tem gente que diz, Cléia, você é vovó? Eu sou vovó, tenho 2 netinhos. Ela não parece. Fisicamente não parece, mas eu tenho experiência de vida, pessoa com quase 50 anos. Eu nasci em 30/11/74, né? Completo dia 30 de novembro. Então, eu tenho toda uma experiência de vida. Porém, a alma, o coração e a natureza é de uma criança, a essência. Eu estou aqui abrindo meu coração e falando. Eu tenho natureza de criança. Eu gosto de fazer roupinha de boneca, de brincar de casinha. Eu gosto de brincar, eu gosto de comer o que criança gosta de comer. Pizza, essas coisas assim. Então, assim, o meu jeito, a minha natureza é semelhante a uma pureza de uma criança. Então, assim, não tem aquela maldade que tem nos adultos, sabe? Não tem, não. Eu falo com sinceridade aqui. Você pode orar, você pode perguntar a Deus, você pode pedir confirmação. Então, existe na minha essência esse jeito natural de criança, porém, idade de adulto, corpo de adulto. E tem gente que olha e diz: não, é uma mulher, certo? Uma mulher e tem idade e experiência. Mas a minha essência é de fato e de verdade como uma criança. Eu gosto tanto que eu me identifico com elas. Eu me identifico com criança. Então, eu gosto muito, eu entendo as crianças. Eu tenho uma facilidade de compreender as crianças, porque eu não passo de uma criança. Voltando aqui falando de amizade comum, né, e amizade natural. Então tem essa questão, Deus pode afastar pessoas da tua vida, porque Deus sonda, esquadrinha o coração e sabe que aquela pessoa vai te fazer mal, vai te prejudicar de alguma forma. E da mesma forma que Deus esquadrinha o coração, Ele sabe quem tem beleza interior, quem teme a Deus e quem de fato, de verdade, poderia te ajudar. Então, é possível Deus afastar pessoas, Deus aproximar pessoas, porque o ser humano é influenciável. Acredite, de quando eu nasci até hoje, com essa idade que eu tenho, ninguém, eu repito para você, ninguém nunca conseguiu me manipular, mas ninguém mesmo. Eu falo manipular, manipular mesmo, porque eu tenho uma certa cisma, não confio em todo mundo, e eu oro depois e Deus me dá o discernimento. Então, assim, manipular não. Tem gente que diz, Cléia, mas você não acredita. Eu acredito sim, não acredito em nada. Não, acredito sim, acredito em Deus, acredito nas pessoas. Eu acredito que tem sim gente do bem. Eu acredito, o próprio Deus me mostra isso, me revela. Eu convivo com pessoas do bem. Tem, só que tem muita gente má no mundo. A maldade está se multiplicando de forma muito assustadora. Parece que tem mais pessoas más do que pessoas boas. Então, assim, você tem que ser prudente, cauteloso, para que a pessoa não te leve para longe de Deus, não te influencie a pecar, não te incentive a fazer o que é errado. Entende? Então, se eu tenho essa prudência, eu sou seletiva demais em relação às minhas amizades. Algumas vezes eu peço, Deus, o Senhor mesmo escolha, Senhor, para mim, né? Escolha minhas amizades. Eu sou seletiva mesmo. Ou seja, claro, tenho vários amigos que eu considero com muita, muita profundidade, outros nem tanto. Eu estou para aconselhar, para abençoar, para orar, para ajudar em tudo que for preciso, mas para fazer parte da minha família, da minha casa, da minha vida, eu sou muito seletiva, sabe? Em relação à amizade sobrenatural, que eu sempre falo, olha, Jonas e Davi eram 2 homens, Ruth e Noemi, 2 mulheres. Eles eram muito amigos, muito próximos, em especial Jonas e Davi. Mas pode acontecer uma amizade sobrenatural entre pessoas do sexo oposto? Vou explicar para você como é que pode e como não pode, certo? Pode sim, você pode ter amigos e amigas também do sexo oposto, mas não pode ter aproximação física. Não pode conversar sozinho em uma casa, não pode pegar carona, não deve ir até o gabinete pastoral pedir conselho se não tiver ninguém no gabinete, só com o pastor sozinho, principalmente se a dificuldade for na área íntima. Se você tem alguma dificuldade no relacionamento na área íntima, não deve pedir
conselhos a um pastor, a nenhum pastor, no gabinete pastoral, se ele estiver sozinho, só se estiver acompanhado com a esposa, com a missionária, ou você pode pedir conselhos a depender da área da sua dificuldade diretamente à pastora e à missionária, e não pedir ao pastor. Porque esse tipo de aproximação, de afinidade, de pedir conselhos para a área íntima, isso aí pode ser uma brecha no reino espiritual. Então é errado. Você pedir uma carona só o pastor, só o líder da igreja, e você é uma mulher. Não, tá errado. Só se tiver a família toda no carro. Oferecer a carona tá errado. Aqui em casa mesmo, como eu trabalho na área de aconselhamento, eu posso receber amigas, mulheres na minha casa só. Qualquer amigo de Eliomar que chega aqui, ô Cleia, Eliomar está falando, ele não está, eu estou com Gabi, minha filhinha mais nova, minha filha é 17 anos, eu fico muito tempo com Gabi em casa, enquanto o Lico fica mais tempo fora, na Avivá, fazendo serviço de banco, conversando com os amigos. Então, quando Eliomar não está, eu não recebo ninguém do sexo masculino na minha casa, é regra aqui em casa. Eu falo, olha, você quer o WhatsApp dele, você quer ir até a Avivá, ele não está aqui. Só se chegar a família toda, aí eu abro o portão, mas se for só homem, amigo de Eliomar, só conversa com Eliomar. Então, assim, eu só aconselho um papai, um vovô de uma criança na Avivá no espaço da Avivá. Porque lá é uma escola, lá sempre tem gente, sempre barulho de criança. Então, é diferente do que conversar sozinho na minha casa, receber alguém do sexo masculino. Então, assim, eu sou amiga, eu tenho amigas e amigos e posso ter. Porém, em relação ao sexo oposto, é uma amizade com uma certa distância física, ter cuidados com os cumprimentos, não conversar isolado em uma casa só, entende? Pode ser amigo, mas tem que ter prudência em tudo. A Bíblia diz vigiar e orar. Vigiar e orar. E o meu marido sempre me fala, Lico me fala assim, como é o comportamento masculino, Lico me explica. E ele fala para mim, Cleia, as duas maiores fraquezas do homem são poder e mulher. Ele fala assim para mim, poder e mulher. Eu falo, meu bem, parece que mulher é mais, porque a Bíblia fala de Sansão, que era fortão, e por conta de uma mulher ficou cego, foi escravizado. O próprio Davi, que ele tinha esposas, concubinas, e por conta de Betseba, que ele achou mais linda, ele ficou todo Davi, não foi? Então, um homem segundo o coração de Deus e fez o que fez. Aí, a Bíblia deixa claro isso, né, que mostra que a fraqueza do homem é muito grande em relação a mulheres. Por isso, eu deixo aqui um conselho para pastores, líderes. Não aceite no gabinete pastoral mulher sozinha, sem estar acompanhada, e principalmente quando estiver sozinho, quando for para pedir conselhos nessa área, porque o inimigo usa para fazer cair em tentação. Então, você pode perfeitamente responder com a educação, ô minha irmã, por favor, eu vou marcar um outro horário e vir juntamente com a minha esposa te aconselhar nessa área. Ou você pode pedir conselhos diretamente à minha esposa. Entende? Tem que vigiar e orar, porque o inimigo usa muita situação. O inimigo vai na fraqueza. E se a maior fraqueza é essa, o inimigo pode lançar setas nessa área. Quero deixar aqui o conselho para os conselheiros, os pastores. Vigia muito nessa área. O inimigo é sujo e ele vai exatamente na fraqueza das pessoas. Para fechar esse argumento, eu gostaria de deixar aqui. Eu escrevi um texto, como de costume, estudando sobre isso. Amigos para sempre. Eu coloquei esse tema no meu texto e eu vou ler para vocês, tá bom? Sobre amigos para sempre. Eu não sei se deu para entender direitinho a diferença entre amizade com Deus, amizade comum e amizade sobrenatural, mas eu tentei explicar para você. Agora, reflita nesse texto que eu escrevi ontem, estudando sobre o assunto amigos para sempre. A amizade é um dom de Deus para nós. Em Eclesiastes 6,14 diz, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. A amizade é tão importante que o próprio Jesus se apresenta como amigo. Já não vos chamo servos, a vós chamei-vos amigos. João 15,15. Com a graça que Deus nos dá, ficamos tão elevados que somos realmente seus amigos. Com o mesmo amor que Ele derrama em nós, podemos amá-lo e estender o seu amor aos outros. Uma amizade nos torna pessoas melhores pelo simples fato de nos fazer mais conscientes com o outro. O amigo é aquele que vem espontaneamente estar ao seu lado, que lhe diz tudo aquilo que as outras pessoas não teriam coragem de dizer, sempre pensando no seu melhor. Amigo não é quem bajula, passa a mão na cabeça. Amigo é quem te fala a verdade. Dói na hora, mas depois sara. A verdade dói, mas a mentira causa um estrago bem pior.
A amizade é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Trata-se de partilhar alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, expectativas e desilusões. Alguém uma vez disse: se tens um amigo, tens tudo, e não poderia estar mais certo. Em uma amizade, nós nos encontramos, nos tornamos mais solidários e mais responsáveis. Ser amigo não é concordar com tudo o que o amigo faz, é respeitar suas escolhas e, no assunto em que ele não consegue discernir, tentar abrir os seus olhos, com conselhos e orientações. Todo bom amigo é um bom conselheiro. Presta atenção, todo bom amigo é um bom conselheiro. Vou parar aqui só para mim falar um detalhe. Tem alguém que o próprio Deus falou para mim que considera como amigo. É o ungido do Brasil. O próprio Deus considera a amizade dele e foi Deus que me falou isso com todas as letras. Só para saber, tá bom? Vamos continuar aqui. Todo bom amigo é um bom conselheiro. Um amigo te resgata de um dia mais vazio. Te impulsiona para frente. Um amigo te mostra onde você está errando. Não para apontar o dedo, mas sim para ver o seu crescimento e evolução. Talvez a amizade seja a relação mais importante, simplesmente pelo fato de estar presente em todas as relações. Temos que preservar o respeito para que a amizade continue crescendo de maneira saudável, rica e produtiva, do jeito que Deus sonhou para nós. Temos vários tipos de amigos. Temos aquele que é engraçado, o nerd, o sonhador, o corajoso, o preocupado, o infantilizado, o consumista, o amigo irmão, o que fala tudo e também aquele quietinho, que fala pouco. Mas que quando fala você para e pensa, ainda bem que tem um amigo assim. Temos de todo tipo. Temos de todo tipo. E vou te falar que é bom ter amigos. Tem a amiga chata, exemplo, essa que vos fala. Mas eu sou chatinha, né? Tem gente que diz que eu não acompanho teu raciocínio, ou senão você é complicada. Olha, toda mulher consciente deve entender e assumir que as mulheres são muito mais complicadas que os homens. Faz parte da essência feminina. Mulher é complicada. E eu acho que eu estou na lista das 10 mais complicadas do Brasil. Eu sou complicada e assumi isso abertamente. E para quem diz, não, eu não acompanho teu raciocínio. Não, aí tem que prestar atenção nos detalhes, nas entrelinhas. Eu gosto muito de falar, assim, por metáforas. Então, assim, se você prestar atenção na história, o que vai acontecer em junho, julho, agosto, você vai entender coisa que você não está preparado ou preparada para entender hoje. Vai entender depois, tá bom? Agora que sou chata, sou. Sou chatinha, chata de galocha. Agora, para você saber se o teu amigo foi escolhido por Deus para você, identifique os sinais. Deus escolheu ou não um amigo ou uma amiga? Identifique os sinais, tá? Ele ou ela tem uma voz terapêutica que pode te acalmar. Te entende, te compreende, te incentiva a ser melhor, te motiva e te aconselha a fazer só o que é certo. Te faz sentir mais perto de Deus. Ora por ti e se preocupa com o teu bem-estar. Faria um sacrifício, um esforço grande para te ver bem. Resumindo, representa joia rara, pérola preciosa, tesouro de Deus. E vale a pena preservar, fazer crescer a amizade. E com a bênção de Deus ser amigos para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde.